Família, fiquem atentos na playlist do canal, pois sempre que lançar novos episódios dos animes que eu estiver fazendo recap, eu vou colocá-los e organizá-los todos na playlist. Então deixe seu like e sua inscrição e bora para o vídeo. O anime começa mostrando uma garota de cabelos brancos extremamente linda, e todos param para ver sua beleza. Seu nome é Kujo, ela é russa, tem as melhores notas da escola e é excelente nos esportes, e a partir desse ano ela será a tesoureira do conselho estudantil. Logo depois chega um maluco chato abordando ela, seu nome é Ando, do 2º ano. Ele diz que queria conhecer ela e chama a garota para almoçar juntos, porém a garota nega, dizendo que não tem um pingo de interesse nele. O babaca fica abalado e antes dela se retirar, diz que o colar que ele está usando é contra as regras da escola. E todos ficam sem acreditar que ela deu um fora no cara mais cobiçado da escola. Ela chega até a sala de aula, e ao lado de sua mesa, está o nosso protagonista Kuzi tirando um cochilo. Ela dá bom dia a ele, mas ele não escuta, então ela mete o pé na cadeira dele, perguntando se ele ficou vendo anime até tarde novamente. O prota concorda. E ela fala que não vale a pena sacrificar seu sono para assistir animes e depois ficar sonolento na escola. E então eles passam um bom tempo conversando sobre a paixão do protagonista por animes. Enquanto ele bocejava, ela falou algo em russo para ele. Milashka. O prota com uma cara de deboche pergunta o que ela disse. A garota apenas diz que chamou ele de patético. Logo depois o prota esquece o seu livro e pede para se sentar com ela, a russa acaba aceitando. A aula começa e o Kuzi está caindo de sono, a garota mete o lápis nele, fazendo o cara passar vergonha. Quando ele se senta, a garota sorri novamente e fala algo em russo para ele. Milashka. O prota surpreso, pergunta novamente o que ela disse, e ela toda alegre e fofa, diz que apenas o chamou de idiota. Porém a gente descobre que o prota estava entendendo tudo, pois ele sabe um pouco de russo, e na verdade ela estava chamando ele de fofo. Ela novamente fala em russo e diz, você está todo vermelho, parece um bebê. Ai, pakrasnia, premka kalibelnak. E novamente o prota entende, porém finge que não entendeu. Posteriormente o prota se lembra de como ele aprendeu russo. Quando ele era criança, ele brincava muito com uma garota russa que morava perto da casa de seu avô, e ele aprendeu naturalmente e até hoje consegue entender um pouco de russo. E ele se lamenta por não esperar que isso iria se tornar essa situação bizarra que ele se encontra, onde essa garota russa linda que senta ao seu lado fica bajulando ele em russo pensando que ele não entende. O prota imagina que se ele contasse a verdade para ela, a garota iria acabar desmaiando de vergonha. Momentos depois, o prota está mexendo no celular, e ela reclama com ele dizendo que só pode fazer isso na escola em momentos de emergência, mas ele disse que esse é um momento de emergência, pois a promoção do seu jogo vai acabar em 10 minutos. Então ela confisca seu celular e vê que a personagem que ele conseguiu no jogo é parecida com ela, e o prota diz que acha essa personagem bastante bonita. Então ela devolve o seu celular, e fala em russo novamente, dizendo, eu também tenho cabelo prateado, seu traidor. А у меня что, не серебристые волосы? Изменник. O prota morrendo de vergonha pergunta o que foi isso. E ela fala que chamou ele de viciado em jogos. E para fingir, ele diz que essas palavras são ofensivas e que não pode chamar alguém de viciado, sendo que ele joga o jogo sem gastar nada, e fala que os verdadeiros viciados são os que botam dinheiro no jogo. Em uma cena posteriormente, o prota está no refeitório com seus amigos conversando sobre mulheres, e logo depois chega a garota russa e suas duas amigas, a Maria e a Yuki. Os amigos do prota conversam dizendo que a Maria rejeita todo mundo alegando ter namorado, e ficam com inveja do Kuzi porque ele é amigo da russa. Eles ressaltam que a garota não fala com mais ninguém além do prota. E comentam que das três, a Yuki é a mais amigável. Logo depois, ele mais a Yuki acaba trocando olhares, ela vai até ele e pergunta se pode se sentar e obviamente eles aceitam. Eles passam um tempo conversando sobre comida, e como o prota mais a Yuki parecia muito próximos, a garota russa fica com ciúmes e pergunta se eles são amigos. Ela então responde que conhece ele desde criança e estudaram juntos desde a pré-escola até agora.
Depois de um tempo, os dois gados terminam de comer, e se retira, dizendo que elas são muito bonitas para eles ficarem perto. A Yuki se aproxima do Masashika, e pergunta se ele quer entrar no conselho estudantil, mas ele não está interessado. Ela conta que ele tem experiência como vice-presidente, pois no fundamental ela era presidente e ele era o vice. A Yuki fala para a russa que ele é capaz de fazer muitas coisas, e que a russa apenas não o conhece direito. A Cujo fala em russo, e diz, até eu sei disso. Depois do refeitório, nos corredores da escola, a russa diz a ele que está surpresa por ele ter amigas, mas ele diz que já tinha uma amiga, ela. Ela se retira dizendo que tem coisas para resolver do conselho, porém ela tá mega feliz com o que ele disse. A cena muda e é mostrado a época em que o prota era criança e brincava com sua amiga russa. Os dois sempre conversavam em russo e apreciavam o pôr do sol, e quando estavam indo embora, ela dá um beijo em sua bochecha. O prota acorda e diz que estudou loucamente russo apenas para falar com ela, porém não consegue nem lembrar o nome da garota. Na escola, o prota chega bem cedo, pois ele era o responsável em arrumar a sala naquele dia. Ele então arruma tudo, e logo depois a garota russa já chega pirraçando ele, dizendo que ele não tem o costume de acordar cedo. O prota percebe que sua meia calça está suja, e ele pergunta o que houve. Ela responde que um caminhão passou na água e espirrou nela, porém ela trouxe um outro par de meias. Ela pergunta se ele realmente não tem interesse em entrar no conselho estudantil. Ele responde que realmente não tem. A russa começa a tirar sua meia calça suja, e o prota fica todo envergonhado. Ela percebe e dá um sorrisinho pedindo a ele para pegar sua outra meia calça no armário. O prota vai e pega a meia calça. Ela então pede para ele colocar. O cara fica maluco, e ela responde que é apenas uma recompensa por ele ter ido buscar. Ele confirma que é uma recompensa para ele botar a meia calça nela. E do nada ela fala em russo que também é uma recompensa para ela. O prota pensa um pouco do porquê ela fica falando essas coisas em russo para ele. O cara é muito lerdão, kkk. Ela pergunta no que ele está pensando. Ele diz apenas que queria saber o que ela acabou de dizer. Ela responde que apenas o chamou de covarde. O prota, bravo por ela chamar de covarde, já começa a botar a sua meia calça deixando ela toda envergonhada, porém a situação sai um pouquinho fora do controle e ela desce o chute nele, e sai de fininho. Cenas depois, o clima tá estranho entre eles, e ele vai até ela pedir desculpa, mas ela fala novamente em russo, dizendo, seu tarado de pernas. Os dois se desculpam, e ela fica preocupada em ter machucado ele. O prota todo cabaço responde que não precisava se preocupar, que ele deveria era agradecer pela visão que teve. Ela entendeu o que ele quis dizer, e deu um soco nele, e começa a xingá-lo em russo. Ela sai correndo e o prota vai atrás dela. Eles correm pela escola inteira, até cansarem. O prota então dá uma bebida que ela gosta em troca do seu perdão. Ela aceita. E do nada a garota fala em russo perguntando se ele quer um gole. O prota já fica pirado em pensar em dar um beijo indireto nela. Mas como sempre ele amarelou, e apenas pergunta o que ela disse, e ela responde que é bom tomar algo doce depois de se exercitar. E depois que ela termina, começa a rir, e diz novamente em russo que ele realmente não entende nada que ela fala. Deixando o prota muito bravo pois ele consegue entender tudo. Momentos depois, o prota vai até a Yuki pois ela tinha chamado ele, e lá eles encontram a russa, que já fica com ciúmes pelos dois estarem sozinhos e pedindo desculpas por atrapalhar. A Yuki tinha chamado ele para ajudar na organização do depósito. Ela pede para ele pegar uns jogos de tabuleiro e os dois ficam conversando sobre o assunto, mas a russa novamente com ciúmes pede para eles pararem de conversar e ir trabalhar, e fala em russo, eu também quero atenção, e continua dizendo a mesma coisa várias vezes, deixando o prota todo desconcertado e pensando em como ela consegue dizer essas coisas sem ter vergonha, já ela pensando em como está se jogando nele e ele não tem ideia, e eles continuam naquela situação por mais alguns minutos. Mais tarde as garotas agradecem ele pela ajuda, e chega o presidente do conselho estudantil chamado Kenzaki. Ele se apresenta ao prota dizendo que já ouviu falar nele e como é talentoso. Quando o prota estava indo embora, o presidente diz que precisava agradecer ele pela ajuda e diz que vai pagar sua janta. Como ele não estava querendo aceitar, a Yuki tenta convencer ele dizendo que quando ele chegar em casa provavelmente não vai ter seu jantar pronto, até porque ela é sua amiga de infância e sabe disso. O presidente então chama geral para ir jantar com eles.
Eles vão até um restaurante popular, e a Yuki fica elogiando o Prota dizendo que ele é muito bom para resolver coisas. O presidente, impressionado, pergunta se ele não quer entrar pro conselho, mas como a gente já sabe, o Prota recusa. Eles ficam insistindo dizendo que seria muito bom para o seu futuro. A gente descobre que tanto a Yuki quanto a russa têm chances de assumir a presidência do conselho. O Prota fica surpreso que no próximo ano as duas vão concorrer uma contra a outra. Depois do restaurante eles se separam, e como a casa do Prota mais a da russa fica pelo mesmo lado, eles vão juntos. Enquanto vão juntos eles conversam sobre o assunto dela concorrer contra a Yuki pela presidência, e logo eles chegam à rua da casa da russa. Assim os dois se separam. Quando ele chega em sua casa, percebe que sua irmã está lá. Ela está lendo mangás no sofá, e a gente tem uma surpresa. Na verdade sua irmã é a Yuki. Esse tempo todo ela fingia ser amiga de infância dele na escola. Porém ela diz que amigo de infância e irmã são a mesma coisa. A mina tá viajando na maionese. Ela é completamente diferente da aparência de certinha que ela tenta manter na escola. Em sua casa ela tem uma personalidade completamente diferente e é viciada em mangás. E de fato ela é irmã de sangue dele. No outro dia, Yuki acorda ele desejando bom dia de uma forma bem diferente. O Prota todo desconcertado pede para ela se retirar, porém a garota é muito doidinha diferente da escola kkk. Ela chega a perguntar se o Brasil acordou, se é que me entende. Os dois vão juntos ao cinema e depois vão fazer compras. Enquanto eles conversam, os dois irmãos percebem que a russa estava espiando eles, com a Yuki dizendo que percebeu muito antes que ele. E quando o Prota menos esperava, sua irmã vai até a área, deixando ela com muita vergonha, e começa a fingir que foi apenas uma coincidência em encontrar os dois, mas eles sabem que é mentira. Como a russa ainda não almoçou, a Yuki chama ela para ir almoçar em um restaurante que o protagonista gosta, porém ele fica preocupado e pede para levar ela em outro, pois aparentemente tem algum problema com aquele restaurante. A russa fica curiosa para saber o que é, e a irmã explica que é um restaurante que serve coisas picantes. O Prota ressalta que não é apenas picante, é super picante. Chegando lá a garota já se assusta só na entrada, e começa a ficar preocupada. O Prota pede para ela desistir, mas ela recusa. Dentro do restaurante, a Alia fica indecisa sem saber o que pedir. A Yuki tenta ajudar, mas só deixa ela com mais medo dos pratos, e no final os três decidem escolher o prato mais básico do local. A russa comenta que Yuki está vestida de maneira bem masculina. Ela diz que como está de folga, quis mudar um pouco o visual. E logo depois diz que estava na cama junto do Kuz esta manhã. A russa já fica brava e o Prota maluco. Ela continua dizendo que como ela queria usar algo diferente, pediu emprestado sua camisa. Alia pergunta a ele qual o significado disso. O Prota tenta explicar, mas deixa tudo mais estranho. Logo depois a comida chega, e a russa com muito medo começa a comer, e quase vai de Vasco com de tão picante que estava, porém ela finge que está tudo bem. Os dois irmãos que já estão acostumados, adoram a comida. A Alia começa a falar em russo, que estava muito picante e que não aguentava mais, e o Prota fingindo não ouvir nada. E quando eles perguntavam se estava tudo bem, ela respondia que sim. Então a Yuki diz que já que ela está gostando, que poderia acrescentar mais pimenta à comida, pois iria ficar mais saborosa. O Prota percebe que ela está fazendo isso de propósito e a russa aceita colocar mais pimenta, então ela coloca e come. E depois disso dá um grito onde todos ouvem. Momentos depois, o Prota e ela estão em um parque, pois depois daquilo sua irmã fugiu dizendo que ia fazer compras. Kuzo tem a ideia de comprar sorvete, e os dois começam a comer para tirar o sabor de picante da boca. O Prota tenta entender o porquê dela querer ser a presidente do conselho estudantil. Ela responde que deseja almejar o mais alto, por isso quer tentar, e como ela não tem um companheiro de chapa, o Prota explica que para concorrer à presidência precisa ser em dupla. Ela diz que vai encontrar alguém qualquer para ser sua dupla, e logo depois fala em russo, que se ao menos ele pudesse ser sua dupla seria perfeito. O Prota, depois de ouvir aquilo, se lembra da época que ele era do conselho, onde tinha uma garota chorando. De volta ao presente, a russa chama o Prota para ajudar ela a comprar roupas. O Prota percebe que ela não tem amigos com quem ir comprar roupas, por isso não entende que isso é algo que faça com alguém mais íntimo, então ele acaba aceitando. Na loja ela fica com raiva achando que ele está a subestimando, então decide surpreender ele com seu desfile de moda. Ela se arruma, e depois de pronta fica com medo que ele não tenha nenhuma reação, porém logo abre as cortinas. O Prota diz que ela está ótima e a elogia bastante.
deixando ela surpresa e morrendo de vergonha. Depois de se acalmar, ela lembra das roupas masculinas da Yuki e resolve escolher uma parecida. O prota continua elogiando, e depois disso vira um ciclo infinito com ela. Experimentando várias roupas e ele a elogiando, e por fim quando ela ia mostrar sua última roupa, ela tem uma surpresa, a Yuki também estava lá, deixando a coitadinha querendo desaparecer. Quando estavam indo embora de trem, a russa ainda não tinha superado o que passou anteriormente, e estava com uma cara muito engraçada, e logo percebe que os dois desceram na mesma estação ficando sem entender o porquê disso. Na próxima cena já em sua casa, Alia é surpreendida por Masha, que se aproxima para abraçá-la. No entanto, ao ouvir sua irmã chamá-la apenas pelo nome, Masha pede para Alia chamá-la de irmã, na esperança de que isso as aproxime. Alia, contudo, escolhe fazer o mínimo possível para agradar sua irmã. Masha percebe que Alia está de mau humor e questiona o que está acontecendo. Alia tenta esconder, dizendo que está tudo bem, mas Masha nota que Alia está tentando enganá-la e insiste para que ela conte o que está errado. Alia permanece sem contar a verdade e apenas menciona que encontrou o prota e sua amiga de infância. Masha observa que Alia sempre fica um pouco envergonhada quando fala sobre ele e conclui que Alia pode estar gostando do garoto. Ao ouvir isso, Alia afirma que Masha está enganada sobre seus sentimentos, pois ela e o prota são apenas amigos e nada além disso. Masha continua a provocar e pergunta por que eles se tornaram amigos de repente, considerando que o prota não é o tipo de pessoa que Alia normalmente se interessaria. Então é mostrado a infância da Alia, onde anos atrás, na Rússia, a professora da turma de Alia atribui um trabalho em grupo que envolve a investigação de lojas próximas. Para incentivá-los, a professora promete um prêmio surpresa para o grupo que se sair melhor na atividade. Alia assume a responsabilidade de visitar uma floricultura para realizar sua pesquisa. Após concluir a pesquisa lá, ela planeja fazer o mesmo em um açougue, conforme combinado. Ela retorna à escola com o trabalho completo, mas ao conversar com seus colegas, descobre que eles não fizeram suas pesquisas. Um dos garotos a tranquiliza, dizendo que ainda há tempo para cuidar disso, sugerindo que tudo ficará bem. Alia, no entanto, fica indignada e exige que eles levem o trabalho a sério. O moleque explica que as lojas que eles investigaram são mais fáceis de pesquisar, tratando-se de uma loja de roupas e uma padaria. Ao ver o trabalho de Alia, ele percebe que ela fez algo muito mais elaborado do que o necessário, levando o grupo a uma discussão. Depois disso, Alia reflete sobre a situação e percebe que está errada ao esperar demais das outras pessoas, pois ninguém está disposto a fazer as coisas com a mesma paixão que ela. Portanto, Alia decide que se contentará em fazer tudo sozinha. Algum tempo depois, ela demonstra essa decisão ao passar em um exame extremamente difícil, enquanto seus colegas ficam impressionados com sua dedicação. Alia retorna à sala de aula e fica surpresa ao ver o prota dormindo, apesar do barulho. Ela tenta acordá-lo, e ao vê-la, ele reconhece que ela é a aluna transferida que fez um discurso na cerimônia de abertura. Alia confirma que é ela, e eles se apresentam mais formalmente. No entanto, o prota rapidamente volta sua atenção para Hirako, um de seus antigos colegas de classe, deixando Alia inconformada. Em outro dia, ele esquece seu livro e pede para acompanhar a aula com o livro de seu amigo. À medida que os dias passam, Alia começa a entender melhor a personalidade dele, que é basicamente um garoto preguiçoso que, de alguma forma, conseguiu a vantagem de estar em uma escola de prestígio, sem se esforçar muito. Algum tempo depois, a escola inicia as semanas prévias ao festival cultural, e os alunos começam a se movimentar para cuidar dos preparativos do evento. Alia decide ficar mais tempo na escola para cuidar dessa tarefa, enquanto suas amigas se despedem e a deixam sozinha na sala com o trabalho, pois elas não estão tão interessadas no festival cultural. Alia se lembra de sua infância, quando estava em um grupo onde ninguém demonstrava interesse em dar o seu melhor, e ela se machuca enquanto costura, colocando um curativo no dedo, mas continua trabalhando sem desistir. Quando ela está sem esperança de ter alguém ao seu lado, o prota aparece na sala, do nada, e sugere que ela vá para casa, pois eles podem continuar o trabalho nos preparativos no dia seguinte, quando todos estarão lá para ajudar. Alia recusa a oferta, dizendo que ele não precisa se preocupar com ela, pois ela promete que voltará para casa em breve.
Ele informa que o clube de artesanato concordou em ajudá-los com os figurinos, em troca de ajuda dos garotos com o trabalho braçal. Ele repete que ela não precisa fazer todo o trabalho sozinha, pois isso não faz muito sentido. Ao ouvir isso, Alia deixa claro que pretende dar o seu melhor nos preparativos do evento escolar, pois ela detesta fazer coisas pela metade, embora saiba que está agindo por ego. Alia afirma que não está fazendo nada de errado ao se esforçar mais do que os outros. O prota argumenta que ela está se esforçando da maneira errada, pois um festival escolar não deve ser realizado apenas por uma pessoa, já que o objetivo é que todos trabalhem juntos. Além disso, ele sugere que, em vez de fazer tudo sozinha, ela incentive mais as pessoas. Ao ouvir isso, Alia concorda que ele está certo e decide ir embora, como ele havia sugerido, mas ela fica inconformada com a atitude do garoto. No dia seguinte, todos voltam a focar seus esforços no festival escolar, e finalmente chega o dia tão esperado do festival. Alia encontra Ko sozinho nas escadas e decide sentar-se com ele. Ele pergunta se ela não pretende dançar no festival, e ela responde que já recusou vários convites de garotos, pois não queria se dar ao trabalho. O prota ironiza, chamando-a de princesa de gelo, devido à sua recusa a todos e à sua preferência por ficar sozinha. Alia questiona o termo que ele usou para se referir a ela, e ele explica que todos têm chamado-a de princesa de gelo ultimamente, e ela demonstra não gostar de ser tratada assim e pede para ele parar de ficar zoando com a cara dela. Alia explica que é a parte de princesa que a incomoda, pois a faz parecer uma garota rica e mimada. Apesar de ter nascido com beleza e talento acima da média, Alia afirma que nunca conseguiu sobreviver apenas com isso. Portanto, ser tratada como alguém que nunca se esforçou de verdade a deixa muito chateada. Ao compreender a situação, Ko se compromete a nunca mais chamá-la assim, e ela aproveita para falar sobre o que conversaram na sala naquele dia. Alia concorda que ele estava certo, pois ela realmente não deveria ter tentado fazer tudo sozinha, e além disso, ela se desculpa por ter gritado com ele e decide dar algo a ele como forma de se redimir. Ele pede apenas para poder chamá-la de Alia, para que possam ter um contato mais próximo, como amigos. Ao ouvir isso, ela pergunta o que ele espera ganhar com algo tão trivial, e ele explica que, como ela é praticamente uma ídolo da turma, poder chamá-la por um apelido carinhoso seria um privilégio, pois todos teriam inveja. No meio da conversa, 3 garotos tentam convidá-la para dançar, mas a garota diz que não pode. Eles tentam insistir, mas Ko segura a mão dela e diz aos garotos que Alia já tem um parceiro de dança. Ele então a leva para dançar, e eles passam a noite inteira dançando. Voltando ao presente, Masha finalmente compreende o motivo pelo qual sua irmã começou a gostar do prota e diz que a história que eles têm juntos é realmente muito adorável. Alia, por sua vez, nota que sua irmã interpretou seu relato de forma errada. Masha, no entanto, afirma que o relato soou como o início de uma linda história de amor. Ao ver sua irmã insistindo nisso, Alia reafirma que eles são apenas amigos. Masha então sugere que eles podem passar de amigos a amantes, já que essa é uma progressão clássica em histórias de amor. Masha começa a falar sobre o garoto de quem ela gosta e o quanto ele é encantador, mas Alia a interrompe, pedindo para ela parar de se gabar de sua vida amorosa. No dia seguinte, o prota vai até a sala do conselho estudantil, onde Masha estava lá. Masha se apresenta a ele como a irmã mais velha de Alia e secretária do conselho estudantil. Durante a conversa, ela tenta se aproximar dele, perguntando sobre seu nome completo. Ele revela que seu segundo nome é Masatika, que significa junto com diplomacia. Ao ouvir seu nome completo, Masha parece ter percebido algo, mas então o presidente nota que eles estão se encarando por um tempo excessivo e pergunta se houve algum problema. Masha percebe que está demorando demais e pede que eles sigam com as tarefas. Eles visitam uma loja de perfumes, mas Masha se distrai com alguns bichinhos de pelúcia. Ela tem a ideia de comprar um brinquedo de pelúcia que se assemelha a cada membro do conselho. O prota comenta que as garotas podem gostar disso, mas lembra que o presidente pode não se sentir confortável com a ideia. No entanto, Masha encontra um leão que se parece muito com Koi. Apesar de ele pedir para não comprar, ela acaba adquirindo uma pelúcia que nomeia de Alishan. Em seguida, Masha entra em outra loja, mas antes pede a ele para segurar a pelúcia de Alia por um momento.
Ela começa a provocá-lo e tenta tirar uma foto dele com a pelúcia, mas ele rapidamente coloca sua bolsa na frente da câmera. Então, ela entra na loja e começa a procurar pelo melhor chá para servir no escritório. Em dúvida sobre qual escolher, ela pede a opinião do prota, mas ele deixa claro que não entende muito de chá e, portanto, não pode ser muito útil. Falando em chá, ele se lembra de que Yuki era especialista nesse assunto, pois sua mãe lhe ensinou muito sobre o tema. Ao se lembrar da separação de seus pais, ele pensa no dia em que decidiu seguir com seu pai, enquanto sua irmã optou por continuar morando com a mãe, que tinha uma saúde frágil. Masha nota que ele está muito pensativo e pergunta se algo aconteceu, olhando para ele de uma maneira que certamente me faria apaixonar. No entanto, o garoto decide não falar nada. Ela se aproxima dele e faz um cafuné, abraçando-o como forma de tentar consolá-lo. Em meio a tudo isso, Ko sente uma sensação familiar e relaxante, que é interrompida quando Masha se aproxima dele de forma mais íntima. A pequena boneca, que seria a Li-chan, não gosta nada do que está vendo, kkk. Ao retornarem ao escritório com as compras, o presidente agradece a ambos pela ajuda, mas estranha o urso de pelúcia que a garota está segurando e pergunta o que aquilo significa. Ela então questiona se pode deixar o urso na sala, mas o presidente considera isso algo inapropriado e pede para ela pensar melhor sobre o assunto. No entanto, ela acaba convencendo o presidente a deixar o urso na sala. Enquanto isso, Kujo mostra os itens comprados, e o presidente parabeniza, dizendo que foi muito útil. Ele comenta que, se Kujo tivesse ido fazer as compras sozinho, as coisas certamente estariam complicadas, pois a sala do conselho estudantil teria se tornado um parque temático se dependesse dela. O presidente então pergunta se Kujo já mudou de ideia sobre entrar no conselho estudantil. O prota responde que permanece firme em sua decisão de não entrar, mas que não vê problema em ajudar de vez em quando. Ele questiona por que o presidente está tão interessado em tê-lo no conselho estudantil, e o presidente, por sua vez, pergunta por que Kujo está tão decidido a não fazer parte do time. Kujo explica que não se sente digno de ser um membro do conselho estudantil. O presidente não concorda e afirma que o prota demonstrou ser muito competente como vice-presidente do conselho estudantil no fundamental. O protagonista responde que não tinha nenhuma meta específica para esse cargo. Ao ouvir isso, o presidente rebate dizendo que ele próprio entrou para o conselho estudantil para conquistar a garota de quem gostava, que é a atual vice-presidente Sara. Ele afirma que se esforçou para se tornar digno dela e que esse foi seu único motivo para se tornar o presidente, pois ele considerava algo inútil ser o presidente do conselho. Por isso, ele acredita que o prota não deve se preocupar tanto com o motivo para entrar no conselho. Kujo então pergunta se as coisas podem realmente ser vistas dessa forma, e a garota afirma que sim, pois, caso contrário, apenas pessoas santas poderiam ocupar cargos de poder. Kujo começa a concordar, lembrando-se de seus resultados positivos como vice-presidente no fundamental. Ele diz que irá pensar melhor na proposta e pergunta onde está Alia. O presidente explica que ela está mediando uma discussão entre os times de futebol e beisebol, que disputam o uso do campo da escola para treinos. Alia tenta controlar a situação entre os times, sugerindo que o time de beisebol use o parque para treinar, mas a equipe de beisebol contesta, afirmando que o parque também possui um campo de futebol. A discussão continua, e Alia, sentindo-se impotente, começa a desesperar e chorar, pedindo socorro em russo. Kujo então aparece e diz que o conselho estudantil o mandou para ajudar. Ele sugere que o time de beisebol treine no parque e que alguns jogadores do time de futebol ajudem no treinamento. Apesar da discordância inicial, ambos os times acabam aceitando a proposta ao saber que as garotas assistentes acompanharão o treinamento. Kujo pede para todos comparecerem ao conselho estudantil no dia seguinte com suas solicitações. Momentos depois ele se desculpa com Alia por ter se intrometido no assunto. A russa comenta que tá tranquilo e diz que ele parecia já saber que as assistentes se ofereceriam para ajudar, e ele explica que uma das assistentes está namorando o capitão do time de beisebol, então era óbvio que o capitão de beisebol iria aceitar a proposta, pois sua namorada iria estar junto dele aos treinos. Logo depois eles encontram o presidente. Alia diz que conseguiram resolver o problema, dando todos os créditos ao Kujo pelo feito.
O prota percebe que o presidente tinha armado toda aquela situação apenas para testar os dois. O presidente pergunta novamente se ele decidiu entrar no conselho estudantil, e Cujo responde que sim. Ao deixar a sala do conselho, ele recebe um formulário para ser preenchido e entregue na manhã seguinte. Ele fica suspeitando sobre esse formulário, achando que está sendo enganado. Ali então pergunta se ele pretende concorrer à presidência do conselho ao lado de sua irmã. Cujo pergunta se ela desistiria caso fosse esse o motivo, e Ali afirma que não, pois quer se tornar presidente a qualquer custo. O prota admira a determinação dela, percebendo que ela é uma garota muito decidida e quando coloca algo na cabeça vai até o fim. Ele decide a partir de agora apoiá-la como presidente. Ele pede para ela pegar sua mão e confiar nele, e Alia, emocionada, segura sua mão e confessa seu amor por ele em russo, na esperança de que ele não a entenda. Porém, ele entende e se lembra de sua amiga de infância russa, quando ele brincava com ela no parque, o que deixa Alia irritada, pois ela percebe que ele está pensando em uma outra mulher. O cara percebe a situação que se encontra, onde está prestes a ir de Vasco. Ele até tenta consertar a situação, mas acaba piorando ao mencionar outra garota, levando um tapa da russa no meio da fuça. Só que logo depois disso, a maluca fica preocupada e estende a mão para ajudar ele a se levantar. Essa guria é muito bipolar, kkk. No caminho de volta para casa, o protagonista comenta que ganhou experiência como homem com o tapa, pois essa foi a primeira vez que levou um tapa de uma garota. Ao ouvir uma idiotice dessas, ela diz que ele deve ter batido a cabeça na queda. O prota garante que está bem, a garota começa a zoar ele dizendo que o cérebro dele já é defeituoso. Ele se defende da zoação dizendo que era considerado uma criança prodígio, mas Alia não acredita. Ao deixá-la em casa, ela oferece gelo para o rosto dele, mas Cujo recusa. Alia então cria coragem e dá um beijo na bochecha dele como forma de se desculpar pelo tapa, e sem dizer absolutamente nada, já entra para sua casa. A garota tá sendo aquariana nata, kkk. O prota fica perdidinho sem entender nada do que aconteceu, mas eu entendo ele, pois qualquer um ficaria. Ao deitar-se, ela lembra do momento em que confessou seus sentimentos e se questiona se realmente ama o prota. Ela decide que tem outras prioridades, como se tornar presidente do conselho estudantil, e acredita que um relacionamento a atrapalharia. A russa imagina como seria confessar seus sentimentos e teme ser rejeitada. Frustrada, Alia insiste que não ama Cujo e tenta se convencer disso. A garota fica descontando tudo no coitado do travesseiro. Depois disso Masha, sua irmã, volta para casa. A russa percebe que ela está meio estranha com um olhar meio diferente, e a russa pergunta o que aconteceu. Sua irmã conta sobre uma pessoa incrível que conheceu e mostra um urso de pelúcia que se parece com ela. Masha diz que a expressão nos olhos é semelhante, mas Alia discorda dizendo que uma pelúcia não tem como ter um olhar de um humano. Masha então muda de assunto e comenta que achou Cujo uma pessoa legal e entende por que Alia gosta dele, mas Alia nega ter sentimentos por Cujo e pede para a irmã parar de falar sobre isso. Masha brinca dizendo que a russa fica fofa quando tenta esconder seus sentimentos e aconselha a irmã a se declarar antes que outra garota roube Cujo. Depois disso ela vai para seu quarto, e Alia, confusa, se questiona achando que tem algo errado com sua irmã. Cara, pelo que eu percebi, isso foi como uma declaração de guerra da sua irmã para ver quem conquista o coração do prota. O negócio tá ficando bom. Na volta para casa o prota fica pensando no que aconteceu, lembrando que a russa falou que amava ele. Nesse momento ele começa a achar que não era brincadeira todas as coisas que ela falava em russo para ele, porém o ingênuo pensa melhor sobre isso, e volta atrás no que pensou, achando que a garota apenas se deixou levar pelo momento, e que provavelmente ela já deve ter voltado a si e está toda envergonhada nesse momento. O prota começa a recordar do seu passado, onde seus pais viviam brigando porque seu pai nunca está em casa por causa do trabalho. Assim ele chega na conclusão que o amor é algo frágil e pouco confiável, e não vale a pena ficar pensando sobre isso. Quando ele chega em casa, percebe que a Yuki por algum motivo está lá, e como ela escolheu morar com sua mãe, não era para ela estar em sua casa uma hora dessas. Quando ele abre a porta acaba tendo uma vista que não deveria ter. A garota começa a gritar que seu irmão é um tarado, mas o prota percebeu que ela tinha armado tudo aquilo, e quando ele ia se retirar, ela o puxa e pergunta se ele não está curioso para saber o porquê ela fez isso. Ela conta que percebeu que os dois viveram juntos por anos.
Mas nunca passaram pela cena onde o garoto entra em casa e vê o outro se vestindo. O cara começa a achar que sua irmã é maluca das ideias. Depois de muita confusão, a garota diz que é brincadeira, e fala que esta é a maneira dela de compensar ele por tê-lo enganado hoje. Ele responde que ver ela como veio ao mundo não é uma compensação. Ela toda bravinha diz que percebeu que ele gostou muito do que viu. Ele corta o papo e tenta se retirar, mas novamente ela não deixa, dizendo que ele a olhou de cima para baixo. O prota fala que apenas deu uma olhadinha no airbag, e ela começa a gritar chamando ele de tarado do airbag. Mais tarde em seu quarto, a irmã pergunta se ele já se decidiu em entrar para o conselho. Ele responde que sim, porém conta que decidiu apoiar a russa para que seja presidente. A garota pula na cama falando que a Ayla tomou o seu irmão, e começa a dizer que ele escolheu a russa por causa que ela tem os airbags maiores. A garota lança a braba e diz que é melhor um airbag pequeno na mão do que um airbag grande voando. KKK, o prota diz que não precisa de nenhum dos dois. A garota continua brincando, falando que ele vai ser o primeiro a tocar nos limões de sua irmãzinha. Porém se lembra que ele já fez isso no fundamental. Ele não se lembra disso. Ela conta que quando estavam no segundo ano os dois acabaram se chocando enquanto brincavam. E nesse momento ele caiu em cima dos seus melões. O prota revoltado manda ela parar de contar mentiras, pois se algo assim acontecesse com certeza ele ia lembrar. A gente descobre que quando ela era criança quase não saía de casa por causa de sua asma, porém hoje em dia ela já está bem melhor. Nesse momento a garota pede para ele pentear o seu cabelo. Agora mais calma, sua irmã fica surpresa que ele decidiu concorrer com a russa para a presidência, e lembra que agora vão ser dois irmãos rivais. Ele deixa claro que não deixou de gostar dela por causa disso. Ela responde que sabe disso. Depois de pentear o cabelo, ela vai embora, e pensativa ela fica feliz que ele encontrou alguém que pode motivá-lo, e diz que é uma pena que ela não conseguiu fazer isso, mas fala que não vai perder para a russa. No outro dia, o prota percebe que sua irmã não veio acordar como de costume, percebendo que no fundo ela deve ter ficado magoada com sua decisão de apoiar a Arya. Porém quando ele se levanta, a garota dá um susto nele. A guria é muito maluquinha. A garota acaba ficando presa debaixo da cama e pede ajuda dele. O cara com um sorriso no rosto desconta o susto que ele tomou por causa dela, colocando o lençol em sua cara. A garota fala que tá quase para ir de arrasta para cima por causa do cheiro de homem que aquele lençol tem. KKK. Já na escola, a russa está ansiosa esperando o protagonista chegar. Depois de algum tempo ele chega. Alia tenta agir tranquilamente, mas quando ela percebe que ele está todo sorridente não com cara de sono como de costume, a garota perde toda a sua postura de bandida má. Ela fica se perguntando por que dele está tão diferente hoje. A aula começa e o prota não está cochilando como de costume. Já na educação física, ela começa a pensar que ele está melhorando seu comportamento por causa dela, lembrando que ele falou que estaria sempre ao seu lado. De volta ao presente, quando a garota olha para o prota ele acaba levando uma bolada na cara. A russa vai até ele perguntando se está bem e se deseja ir até a enfermaria. Ele comenta que não precisa, que depois de descansar um pouco ele vai ficar bem. A garota coloca a mão em sua testa para conferir. O prota, ao ver os melões dela, começa a se lembrar das brincadeiras de sua irmã, percebendo que os da Alia são realmente grandes. A garota começa a arrumar o cabelo ficando bem chamativa. Já o Kuzi pensa que ela deve estar fazendo isso de propósito. A garota chama ele para beber água, e até bebendo água a garota é linda. O prota literalmente molha sua cara para esfriar a cabeça. Depois disso a Masha chega. Ela percebe que ele está todo molhado e pergunta se ele não tem uma toalha. Ele comenta que vai se secar no sol, mas a Masha começa a secar ele com uma toalha, fazendo o sortudo ter uma visão diferenciada. A russa puxa ele dizendo que eles precisam voltar para a aula, deixando a Masha toda tristinha. Enquanto estavam voltando, o prota percebe que Alia está brava e já espera o pior, mas para sua surpresa a garota apenas pergunta se ele melhorou e tenta pegar nele novamente, deixando o cara sem entender o porquê dela estar sendo tão gentil com ele. Ele faz essa pergunta a ela. A russa responde que hoje ele está todo diferente e isso a deixou preocupada. O prota pensativo relata que é por causa que ele ainda não superou o que aconteceu ontem, porém mente que não há nada de errado e apenas não tomou o café da manhã hoje. A garota fica toda envergonhada, mas depois fica brava ao pensar que ele não dormiu na aula porque estava com muita fome para isso. Ele responde que conseguiu dormir direito hoje, porém isso só a deixou mais brava, pois ela não conseguiu dormir nada à noite.
Já ele mesmo, depois de tudo que aconteceu, conseguiu dormir todo despreocupado, então ela se retira dizendo que foi uma tola por ter se preocupado à toa. Mais tarde, o prota chama a Alia para ir para o conselho juntos. Ela vai com ele, porém não diz uma palavra. No caminho eles vê a galera do time de beisebol e futebol, e quando entra na sala, encontra uma garota toda assustadora. A garota explica que mandou sua caloura para mediar as coisas entre os times, mas eles a ignoraram e tiveram uma briga, então ela estava botando eles em seus lugares, por isso a garota parecia tão assustadora. O prota pensativo nos conta que ela se chama Sarashina, e tem uma fama de ser bem brava. O presidente fala que ela não cometeu nenhum ato de violência, apenas usou a ameaça e a violência para fazer eles se comportarem, deixando a Sarashina envergonhada e descendo os tapas nele. Depois disso, a Masha chega e pede para que eles não briguem na sala do conselho. O prota conta para a russa sobre a fama da Sarashina, fazendo ela rir. A Masha comenta que eles se dão muito bem. A irmã do prota chega no conselho pedindo desculpas pelo atraso, e assim começa a reunião do conselho estudantil. O Kuzi se apresenta como novo membro, onde ficará cuidando dos assuntos gerais do conselho, e diz que no próximo ano vai concorrer à presidência junto da russa. Agora o prota é oficialmente um membro do conselho. O presidente pede a ele para ajudar a Masha em suas tarefas de hoje e agradece a ele por ter entrado pro conselho, pois eles estão com falta de membros. Sua irmã interrompe a conversa e diz que precisa ir no clube de arte para discutir a próxima exposição deles. Como eles vão discutir sobre o orçamento, ela chama a russa para ir junto, pois a Alisa é a tesoureira, ao ver as duas saírem juntos. Mas a Chica fica preocupado que algo pode acontecer. Enquanto as duas estão no caminho, o clima fica bem pesado. A Lisa toma coragem e chama a garota para conversar. Para isso, as duas vão até uma sala vazia. Ela conta que vai concorrer à presidência junto do Kuzi, mas a garota explica que o prota já contou tudo para ela. A Lisa diz que não vai se desculpar pois não fez nada de errado, apenas quis dar a notícia pessoalmente. A irmã comenta que foi o próprio Masashika que escolheu isso, então realmente não tem motivos para se desculpar. Ela comenta que vai aceitar a decisão dele, porém fica triste por ele não ter escolhido ela. A russa pergunta se ela gosta do prota. A garota diz que o ama mais do que qualquer pessoa neste mundo. Ela o ama mais do que ama seu pai e sua mãe. Essa garota é maluca. Imagina quando a russa souber que ela é irmã dele. Ela pergunta o que a Lisa sente por Kuzi. A Lisa responde que ele é apenas um amigo importante, porém a garota continua pressionando ela. Pressionada, a russa responde que ainda não sabe dizer se está apaixonada por ele e fala que não vai deixar ela ficar com ele. Depois disso elas continuam indo para o clube de artes. Porém a Yuki começou a ficar bem mais amigável com a russa, pedindo até que ela a chame pelo primeiro nome. Enquanto isso o protagonista está ajudando a Masha em suas tarefas, ele percebe que a garota é bastante dedicada ao trabalho. Já a Sarashina é toda desastrada. O presidente sempre engana ela pedindo para que vá em alguns locais apenas para não deixar ela bagunçando tudo. Ele conta que a Sarashina sempre foi desastrada. Os dois fazem uma pausa e a Masha vai fazer um chá. Ela realmente manja em fazer um chazinho. Eles conversam um pouco sobre chás enquanto ela prepara. Ela conta que quando estava na Rússia sua família tinha o costume de beber muito chá preto. A garota percebe que o prota entendia muito sobre a Rússia. Ele mente dizendo que aprendeu vendo alguns filmes russos. Porém a verdade é que ele estudou muito para conseguir se comunicar com sua amiga de infância russa. Enquanto eles tomam o chá, o Masashika se lembra que sua mãe também adorava tomar chá. Momentos depois as garotas voltam do clube de artes. Masha já corre para servir chá a elas. Do nada a russa encosta no prota, que fica sem entender nada. Ela explica que na Rússia é considerado azar uma jovem se sentar no canto da mesa. Nesse momento o prota percebe que as duas estão se encarando e que algo aconteceu. Ele pergunta para Masha se o que a russa disse era verdade. Masha responde que sim. Porém corrige falando que pessoas solteiras que ocupam o assento do canto nunca se casarão. E pergunta se a Lisa encontrou alguém que gostaria de se casar, e obviamente ela diz que não, e fala em russo que ainda é cedo para se casar. Na volta para casa, o prota de fato percebe que aconteceu algo entre a russa e a Yuki. Ele chama a garota para entrar em um local, alegando que precisa resolver algumas coisas relacionadas à eleição presidencial. Ela concorda e pergunta em russo se isso seria um encontro e obviamente ele entende tudo. No local, a garota pediu muita comida, dizendo que precisa de muito açúcar para seu cérebro funcionar direito. Ele pergunta se aconteceu algo entre ela e a Yuki.
A russa pergunta se eles estão namorando. Ele responde que não e conta que ela não é uma mulher certinha e correta igual aparenta ser, e diz que a Yuki está apenas zoando e brincando com ela só para ver suas reações. Ele muda de assunto e comenta que do jeito que está eles vão perder nas eleições para Yuki pois ela é a favorita. Ele conta que antigamente quando ele era do conselho, existia 12 grupos concorrendo para a presidência. Porém 6 delas desistiram pouco antes do congresso estudantil, onde é um concurso de debate realizado entre os alunos. E quando alguém vence nesse debate, estabelece uma hierarquia clara aos olhos da maioria dos estudantes. Então é algo bastante importante. Ele conta que assim como antigamente, as pessoas estão desistindo de concorrer contra a Yuki, pois atualmente existe apenas 3 grupos concorrendo. Porém, enquanto ele explica, a russa está mais pensativa em como ele age naturalmente chamando uma garota para ir em um restaurante. A garota está tão cismada com isso, que mordeu tanto o canudo que não consegue mais beber. Quando Masashika termina de explicar as coisas, percebe que a alha está se acabando no sorvete. Ele diz que de fato parece bem gostoso. Ela pensa um pouco e bola um plano. Então ela pergunta se ele quer um pouco já que disse que parecia gostoso. Ele fica tímido e pede para pegar uma colher nova, mas a garota é mais macho que ele. E fala que não tem necessidade de chamar o garçom só para isso. E comenta que isso é normal na Rússia. Depois de muitos esforços ele come, percebendo que deu um beijo indireto. Depois disso ele vê pela janela uma garota chamada Taniyama. Alha pergunta qual o plano para derrotar a Yuki. Ele diz que precisam realizar uma campanha que atrai os estudantes de um jeito diferente. Ele cita o presidente como um exemplo, pois na época que ele se elegeu, usou uma estratégia elaborada para isso, usando o clube de jornalismo para se promover. Em resumo, eles precisam de uma boa história para mostrar a todos os alunos que estão trabalhando duro para conseguir a presidência, e assim conseguir votos. Depois do papo, eles ficam olhando para a colher que o prota colocou na boca, sem saber o que fazer com ela. Para quebrar o gelo ele decide pedir algo. O pedido chega, junto com uma colher extra que ele pediu. A garota começa a zoar dizendo que ele ficou nervoso com algo simples e chama ele de infantil. Ele comenta que ficou assustado no quanto casual foi para ela fazer aquilo. Ela fala em russo que ele é o único com quem faria isso. Eles voltam a conversar sobre as eleições, e Masashika diz que vai ter o primeiro discurso do conselho no fim do primeiro semestre. Os dois começam a pensar no que ela deve falar no discurso. Ele comenta que ela deve falar o que estiver pensando na hora, pois ela é um ser humano cativante do jeito que é. A garota envergonhada fala em russo que quer mais elogios. Depois disso o prota tá comendo uma comida picante e pergunta se ela quer um pouco. A garota com medo diz que sim pois ele não pode descobrir que ela não gosta de comida picante, mas como já sabemos o prota sabe disso. E ele apenas quer ver a garota com os olhos vermelhinhos igual da última vez. A garota come, e começa a chamar ele de idiota em russo. Na ida para casa, eles conversam sobre quem vai ser o parceiro de chapa da Yuki. O prota diz que ela é muito popular, então não importa quem ela escolher como parceiro. Ele se lembra da Taniyama e fala que vão estar em apuros caso escolha ela, pois antigamente ela conseguiu concorrer contra a Yuki até a final da eleição. Ele se lembra que a garota estava chorando e tinha desistido de se tornar presidente. No outro dia na sala do conselho, a Yuki diz que tem uma pessoa para apresentar para todos. É aqui que entra Kimishima Yano, a nova membro do conselho estudantil. Ela vai ficar responsável dos assuntos gerais junto com o Masashika. Mais tarde, a Yano vai até o protagonista pedindo para ele a seguir. Eles chegam até um local isolado. Ela conta que ficou sabendo que ele vai concorrer na eleição presidencial junto da russa. Ela fala que seu mestre ficou muito descontente em saber que ele vai ficar no caminho da Yuki. Esse tal mestre é o pai do protagonista. Masashika se lembra de uma conversa com seu pai, onde ele disse que se Masashika fosse embora, para seu pai o prota se tornaria um estranho, e Masashika não teria permissão para chamar a Yuki de irmão. Isso deixa o prota revoltado, pois depois disso seu pai quer que eles agem como se fossem uma família. Ele pergunta se seu pai enviou a garota apenas para saber da verdade. A Yano diz que está perguntando por vontade própria, pois ela é assistente da Yuki, onde é sua função avaliar qualquer ameaça. A garota comenta que não acredita que ele vai fazer algo que pode causar sofrimento a Yuki, mas a Shika explica que não decidiu concorrer para se opor a Yuki, foi apenas uma consequência infeliz. Ela fala que isso não importa,
Pois não muda o fato que são rivais agora. Ela pergunta se a Russa é tão importante ao ponto dele machucar e trair a Yuki. Ele responde que prometeu que faria de tudo para tornar a Russa presidente. Ayano pergunta se ele sente algo pela Russa. O cara responde que não, onde apenas foi algo que decidiu que gostaria de fazer. O prota pede para ela mandar um recado ao seu pai, pedindo para que ele não incomode a Yuki com essas coisas, e se for para incomodar alguém, que venha incomodar ele cara a cara. Antes de se retirar, Ayano faz uma última pergunta, onde pergunta se ela pode confiar que seu amor pela Yuki continua o mesmo. Ele responde que para ele Yuki ainda é a pessoa mais importante desse mundo. Depois de ouvir isso, ela se retira. Mais tarde, na sala de aula, o prota e seus amigos conversam sobre uma revista de moda. O prota escolhe sua modelo preferida da revista, e seu amigo comenta que ela é bem parecida com a Masha. O carequinha pergunta se ele gosta de garotas parecidas com ela, mas ele responde que não, até porque ela tem namorado. Os caras começam a pirraçar ele dizendo que se ela não tivesse namorando ele iria investir em Masha. Nesse momento a russa chega e ouve tudo. Ela chama o cara de animal em russo e depois fala que não é aceitável um representante do conselho trazer esse tipo de revistas para a escola. O prota se defende dizendo que foi seus amigos que trouxe. Então ela responde que o correto era ele confiscar a revista. Depois que ela se senta, seus amigos perguntam se ele namoraria a Yuki, pois eles não sabem que ela é sua irmã, e obviamente ele responde que não, dizendo que gostaria de uma namorada que também fosse sua melhor amiga. A garota comenta em russo que seria alguém igual a ela. O cara fica envergonhado, ele se lembra do sorriso de sua amiga de infância, então ele responde que namoraria com alguém que tenha um sorriso bonito. A garota, ouvindo tudo, fica muito brava. Seus amigos concordam com ele dizendo que namorar alguém com um olhar frio não é bom. O prota pede para eles tomarem cuidado, pois a Ali está ficando chateada. A russa diz em russo que não está nem aí, pois tem amigos e não liga para isso. Mas a Chica pede para eles dizerem coisas boas. O carequinha se levanta dizendo que namoraria com uma garota bonita igual a Arya. Ela vai até o prota toda brava por achar que ele a ver como alguém apenas com uma aparência bonita e nem um charme. Ela confisca a revista e se retira. Ayano vai até a Yuki e conta tudo o que conversou com o prota, dizendo que ele ainda é o homem que ela idolatra, mas ele se recusou em desistir de concorrer com a russa. Ayano também contou do pedido que o prota fez para seu pai, para parar de atormentar a Yuki e ir atormentar ele. Ela percebe que seu irmão está levando a sério concorrência à presidência. Ayano concorda e fala que sua determinação fez ela ficar encantada. Yuki pergunta se ela gosta do Masashika. Ela responde que o idolatra, mas não tem sentimentos românticos por ele. Ela apenas deseja servi-lo como uma ferramenta. Yuki fala que ela realmente é uma super empregada doméstica servindo a um chefe. Ayano fica feliz com isso, dizendo que vai continuar se esforçando para ser a empregada perfeita. Por fim, Ayano conta que o protagonista falou que Yuki ainda é a pessoa mais importante do mundo para ele. Ao ouvir isso, a garota vai até a janela e quase grita, revelando todo o seu amor pelo Masashika, achando seu irmão muito fofo, porém fica preocupada que vai ter que concorrer contra ele. Como ela é a favorita para ganhar as eleições, ela fica se perguntando como seu irmão planeja reverter essa situação. Yuki fica empolgada que vai enfrentar o prodígio da família, pois ela nunca conseguiu superar ele em nada. Ela comenta que vai enfrentar ele com tudo de si. Mais tarde, na sala do conselho, as garotas estão jogando cartas e apostando chocolate, mas a russa perde para Yuki, que acaba ficando com todos os chocolates. Enquanto isso, o presidente comenta que Yuki está levando a melhor no jogo. Como é uma batalha de inteligência, a Yuki é muito boa nisso. A Sarashina comenta que é muito fácil de ler a área. A russa está quebrando a cabeça pensando em alguma estratégia, mas ela é muito ingênua e fácil de ser enganada. Já sua irmã mais velha, Masha, já é mais esperta e difícil de ser enganada, e dificilmente alguém consegue saber o que ela está pensando. Ayano vai servir mais guaraná a eles. O presidente fica impressionado como ela age formalmente. O Masashika explica que os avós de Ayano costumavam servir a família de Yuki e ela também acabou se tornando a assistente da família. O presidente pergunta se seus pais também serviram a família, mas Ayano responde que seus pais são funcionários de escritório. Ela apenas escolheu ser assistente porque admirava os seus avós, e comenta que serve a família da Yuki desde quando estava na segunda série. No meio da conversa, ela quase revela o primeiro nome de Yuki, que no caso é igual a do protagonista, então ele fica preocupado e pede mais atenção a ela. Masha chega pedindo mais refrigerante.
sentando ao lado do protagonista, explicando que a Alia mandou ela parar de dar dicas e ir embora. O presidente começa a ficar preocupado com a rivalidade das garotas. O prota responde que não precisa se preocupar, pois a Alia está se divertindo. Masha concorda com ele, mas o presidente fica sem entender, pois a garota aparenta estar com raiva. O refri acaba. Ayano decide ir comprar mais, mas Masha decide ir ela mesma, pois aquela era uma festa de boas-vindas para ela e o Masashika. Ela pede para que o prota vá junto dela. Geral pede para ele trazer uma bebida específica. Ele consegue lembrar de todas, o que faz Geral ficar impressionado. No caminho, Masha agradece ele por concorrer junto de sua irmã. Ela explica que Alia nunca teve ninguém em quem se apoiar, por isso fica feliz que ele está apoiando. O prota percebe que ela está escondendo da Alia o seu lado responsável. Ela explica que só quer ver a felicidade dela, pois ela é uma garota muito esforçada, se lembrando de um dia onde ela chega em casa e vê sua irmã dormindo de tanto estudar, porém ela acaba dormindo junto. A garota finge ser uma irmã despreocupada, mas na verdade está sempre protegendo sua irmã. Enquanto compram as bebidas, eles conversam sobre o amor entre irmãos e como isso leva a comparações e competições entre si. O protagonista entende muito bem disso, pois ele não se sente inferior à sua irmã apenas pelo fato dela estar sempre demonstrando seu amor e admiração por ele. Masha comenta que também percebeu que ele esconde um lado responsável. Ele fala que não tem um bom motivo igual ela, ele apenas faz um papel de preguiçoso para poder relaxar e não ter ninguém dependendo dele. Ao ouvir isso, a garota faz carinho em sua cabeça, deixando ele envergonhado. Ele fica refletindo por que dele ficar tão mole quando está perto da Masha. Em outra cena, a Ayla é abordada pela Taniyama Sayaka, que chama ela para conversar. Alia se lembra que o prota contou que ela foi adversária da Yuki no Fundamental. Sayaka pergunta se é verdade que ela vai concorrer junto do Masashika nas eleições, dizendo que essa é uma atitude muito sem classe e pergunta se ela não tem vergonha na cara. A russa fica sem entender. Ela explica que Alia roubou o companheiro de chapa que a Yuki tinha em mente. A russa tenta explicar enquanto Geral percebe a discussão que está rolando. Sayaka diz que como o protagonista é um preguiçoso, ela só pode ter escolhido alguém assim, com o objetivo de irritar a Yuki. O prota vê a discussão e corre até o local. Alia explica a situação. Ele explica que ele mesmo tomou a decisão de concorrer junto da Alia. Ela não acredita, pois ele sempre agiu como preguiçoso e não dava importância para nada. Não há por que ele formar equipe com uma aluna transferida. Ele conta que a própria Yuki aceitou sua decisão, e pede para que Sayaka se desculpe com Alia. A garota caminha até ele e o desafia para o congresso estudantil. Todos ficam impressionados com o pedido de desafio da Sayaka. Alia se intromete dizendo que eles dois estão concorrendo como uma equipe, e se ela quiser enfrentar o Masashika vai ter que passar por cima dela. A garota diz que vai acabar com os dois de uma só vez. Dias depois, o presidente está comentando qual vai ser o tópico do debate no Congresso Estudantil. Sayaka relata na carta que o tópico é introduzindo a triagem dos professores para participação no Conselho Estudantil. O prota fica preocupado pois não tem uma boa reputação entre os professores. Sayaka sabia disso e fez isso de propósito. O presidente acha melhor eles não participarem do debate pois sente que não há mérito algum para eles. A russa discorda, porque se conseguirem derrotar Sayaka, a sua candidatura ganhará mais força, e também Sayaka insultou os dois e ela não pode deixar isso passar em branco. Então o presidente aceita a participação deles, e a Yuki se candidata para anunciar essa participação deles no debate e deseja boa sorte aos dois. Depois da aula eles estão conversando sobre as prováveis argumentações que Sayaka Taniyama vai usar no debate. Alia mostra como ela vai reagir a essas argumentações. O protagonista gostou do que leu. Alia pergunta se ele e Taniyama não se dão bem. Ele responde que não é bem assim. Antigamente, quando trabalhavam juntos, existia um respeito entre os dois, e provável que ela fez isso tudo por achar que ele está participando da eleição apenas por diversão. Alia fica sem entender como Taniyama teve uma impressão tão negativa do Masashika. Ele explica que como ele era parceiro da Yuki a favorita a ganhar, e ele parou de trabalhar com ela para apoiar a russa. Isso é um bom motivo para Taniyama achar que ele está participando apenas por diversão. Alia percebe que tudo isso está acontecendo apenas por ele estar apoiando ela. E por fim os dois dizem que vão se esforçar no debate que já vai ocorrer amanhã. No dia do debate, chega uma loirinha conhecida do protagonista. Ela se apresenta para a russa. A loirinha se chama Miyama Nonoa, a companheira de chapa da Taniyama. Ela está toda calma e relaxada, pois não vai precisar fazer nada durante o debate. Depois disso ela deseja boa sorte e se retira.
Alia fica curiosa sobre a loirinha. O protagonista explica que ela é amiga de infância da Taniyama, e são bem diferentes, mas se dão bem. A loirinha é uma das pessoas mais populares da escola, assim tendo muita influência, porém no debate, eles devem se preocupar com a Taniyama. Antes do debate começar, o público está bem dividido entre quem apoiar. Alia fica se perguntando se conseguirá fazer isso. Ela se lembra da vez que foi ignorada no dia da briga entre os clubes de futebol e beisebol. Mas ela tenta se acalmar pois precisa fazer isso pelo Masashika que o apoiou como companheiro de chapa. Ela começa a ficar nervosa. O prota percebe, e para tentar acalmar, ele brinca dizendo que seus melões são taça e a garota fica com raiva, mas o seu nervosismo abaixou. Depois disso o prota fala que seu oponente não é a Taniyama e sim você mesma, e comenta que ela não precisa ser perfeita, basta fazer o que achar legal, e caso der algo errado, ele mesmo dá um jeito nas coisas se for preciso. O congresso estudantil começa, o presidente explica o tópico do debate para os alunos, no qual é, introduzindo a triagem dos professores para participação no conselho estudantil. Taniyama começa a defender o seu ponto. Ela diz que atualmente os dirigentes do conselho apenas são escolhidos pelo presidente e vice-presidente, e na realidade eles estão aceitando qualquer um entrar no conselho. Ela comenta que isso é errado, pois o conselho deve ser composto por escolhidos habilidosos. O Masashika percebe que ela realmente é muito boa, pois ela conseguiu entrar na cabeça dos alunos. Por fim, ela termina dizendo que propõe a introdução de aprovações dos professores como um pré-requisito, pois com isso vai evitar que pessoas incapazes entrem no conselho e apenas os talentosos serão aceitos. Ela termina sua defesa, e chega a vez da outra chapa. Os alunos acham que Taniyama já ganhou, mas vão ouvir o que a Rainha de Gelo tem para dizer. Alia começa a se lembrar das palavras do prota, onde ele pede para ela fazer o que achar mais legal. Ela começa se apresentando, comenta que com a entrada dos professores na escolha dos participantes do conselho, não criaria um conselho estudantil que todos possam respeitar, pois como eles vão respeitar um conselho que não consegue nem escolher os seus membros? Isso apenas infringirá a autoridade do conselho. Os cargos de presidente e vice-presidente têm que ser respeitados, pois eles têm a mais alta autoridade e respeito dentro do conselho, até porque eles são escolhidos democraticamente pelo voto popular e como virtude por vencerem uma eleição altamente competitiva. O mínimo que eles podem fazer é conseguir escolher seus subordinados, e não seria correto deixar essa função aos professores. Alia realmente dá um grande discurso explicando a importância do presidente e vice-presidente escolherem os alunos em quem confiam. A plateia começam a refletir sobre o que ela está dizendo. O prota fica feliz que ela está se mantendo calma, percebendo que os argumentos tanto da Alia quanto da Taniyama são válidos, e que provavelmente os alunos estão divididos no momento. Ela termina. O presidente dá início ao debate. Taniyama começa dizendo que o conselho estudantil aceitou todos os membros atualmente. Alia já responde que isso não causou nenhum problema, então por que ela está criticando isso? Ela responde que é fundamental a triagem dos professores para evitar a queda no desempenho, porém Alia discorda, dizendo que quem deve escolher isso são os presidentes e eles também têm a opção de aceitar suas deficiências e pedir ajuda aos professores. Mesmo a Alia amassando a sua oponente no debate, ela começa a ouvir da plateia que no final das contas a russa é de fora, e que uma recém-chegada não saberia nada sobre a escola. O prota percebe que esse pessoal é infiltrado da loirinha. Alia começa a ficar afobada e esquece o que ia dizer, mas o Masashika chega e pede para que ela descanse pois ele vai cuidar do resto. O cara está extremamente calmo com toda essa situação. Ele começa dizendo que não precisam debater um tópico assim, porque eles mesmos escolheram o presidente Kenzaki para ganhar as eleições anteriormente. E todos sabiam que Kenzaki era um cara preguiçoso que mal prestava atenção nas aulas, e provavelmente nunca teria a aprovação dos professores, mas o presidente se esforçou, melhorando suas notas e trabalhando a si mesmo, e passou de perdedor a candidato presidencial digno. O protagonista continua com um belo discurso mostrando que as pessoas evoluem e que merecem uma chance. Quando iam passar para as declarações finais, a Taniyama sai correndo e a russa vai atrás, então a loirinha aceita a sua derrota, pedindo desculpas pela confusão que a Taniyama causou. Assim termina o debate. A gente vê uma lembrança da Taniyama. Ela achava a dupla Masashika e Yuki impressionantes, pois os dois sempre se apoiavam e tinham absoluta confiança um no outro. Era a dupla perfeita. Foi aí que ela percebeu que não tinha nenhuma chance de vencer, aceitando sua derrota e ficando com um pouco de inveja.
Então, quando ela viu que ele estava apoiando a russa, não poderia aceitar aquilo. De volta ao presente, Alia conseguiu alcançar a garota. Ela chorando diz que Alia não devia se atrapalhar o Yuki mais o Masashika, pois eles eram a dupla perfeita, e por isso antigamente ela acabou desistindo de concorrer. Ela percebeu que tinha inventado tudo isso na sua cabeça, colocando Yuki e Masashika em um pedestal e depositando toda sua fé neles, mas depois se sentiu traída ao ver o Masashika apoiando Alia. Depois disso a loirinha chega. Ela pede desculpas a Alia e diz que vai assumir a situação agora, então ela se retira dizendo que nem ela sabe o porquê do Masashika ter escolhido ela, mas tem a certeza de que ele fez a escolha certa e por isso vai dar o seu melhor, e talvez algum dia Taniyama perceba que ele fez a escolha certa. Enquanto isso nos bastidores, Yuki comenta que seu irmão é muito mole, e ele poderia ter acabado com tudo isso rapidinho se quisesse. Ela fala que eles não vão ser um grande desafio se isso for tudo que eles têm. Mas Ayano fala que achou muito bom o desempenho de Alia mais o prota. Enquanto os dois conversam, Alia conta tudo o que Taniyama falou para ela, onde disse que Yuki e ele eram especiais e que colocavam eles em um pedestal e foi por isso que ela desistiu de concorrer no passado. Alia fala para ele que vai se esforçar, pois vai provar que ele fez a escolha certa ao concorrer com ela, mas a Chika também fala que vai se esforçar. A russa está curiosa em saber o porquê ele escolheu concorrer com ela. O prota comenta que estava concorrendo com a Yuki porque não conseguiu recusar, pois tinha um sentimento de culpa que o fez aceitar, mas responde que as coisas são diferentes agora, pois decidiu concorrer à vice-presidência por vontade própria, pois queria ser seu companheiro de chapa. Ela fica muito feliz em ouvir isso, já ele fica envergonhado, então pergunta o porquê dela estar concorrendo com ele. Ela fala que tem um motivo óbvio, chegando perto dele falando algo em russo, e pela primeira vez o protagonista realmente não entende. Ele pergunta o que era, mas ela não responde e chama para irem embora. Antes de saírem ela pergunta que papinho era aquele dele falando de seus melões eram taça tamanho é. Ele comenta que ouviu isso de uma certa garota, então ela fala em russo que ele quase acertou o tamanho, o que o deixa impressionado. Já em casa, o avô de Yuki comenta sobre o congresso estudantil realizado na escola outro dia, que contou com a participação de Masashika e Taniyama. Ele lembra como a garota competiu com Yuki até o fim e, por isso, esperava grandes coisas dela. No entanto, soube que ela acabou fugindo no meio do debate. Yuki defende que Taniyama deve ter tido seus motivos para agir assim, mas o avô rebate, dizendo que isso foi um tiro no pé, afinal, agora a campanha de Kuzi ganhou ainda mais legitimidade, já que sua rival fugiu do confronto. O avô aconselha Yuki a nunca perder, independentemente de quem esteja enfrentando. Embora ela não seja tão talentosa quanto Kuzi, ele destaca que Yuki possui grandes dons, e com eles vem também grande responsabilidade. Ele observa que Kuzi escolheu fugir dessa responsabilidade, apesar de seus talentos e privilégios inigualáveis, decidiu jogar tudo fora. Portanto, o avô afirma que Yuki jamais pode perder para alguém como Kuzi, pois isso seria vergonhoso para o nome da família. Yuki termina de comer e sobe para o quarto, mas sua mãe a chama para conversar. Ela pergunta se Yuki continua próxima de Kuzi, e Yuki confirma que sim. Após isso, Yuki entra no quarto, fecha a porta, e cai nos airbags da Ayano para se acalmar. No dia seguinte, os colegas de classe de Kuzi elogiam seu bom desempenho no congresso estudantil. Ao encontrar a Lia, Kuzi comenta que seus colegas de classe querem saber mais sobre as façanhas dela na semana passada e pede para que ela conte os detalhes. Um dos alunos pergunta a Lia se foi ela quem escreveu o seu discurso, e ela confirma. Ao ouvir isso, o aluno elogia a elaboração do discurso e a reconhece como uma excelente oradora. Eles começam a discutir sobre como o debate foi conduzido, e alguém pergunta se Kuzi já havia planejado intervir no meio do debate. A Lia responde que não, pois também foi pega de surpresa. Ao se lembrarem de quando Taniyama fugiu no meio do debate, os alunos começam a ridicularizá-la, fazendo a Lia sair da sala rapidamente. Kuzi a segue. Ao vê-la incomodada com os comentários sobre Taniyama, explica que ninguém fez nada de errado, já que lutaram de forma justa. Ele pede que a Lia não se preocupe tanto com o que dizem sobre Taniyama. A Lia diz entender o ponto de vista dele, mas não considera que venceram o debate, visto que Taniyama fugiu. Ela manifesta desejo de ajudar a garota, mesmo após tudo o que ocorreu. Kuzi apoia a ideia, sugerindo que resolverem esse problema agora,
podem ficar em bons termos com ela até a cerimônia de encerramento. Alia se desculpa antecipadamente por estar causando mais trabalho, mas Kuzi a tranquiliza, dizendo que estará ao seu lado, fazendo tudo o que ela precisar. Durante a conversa, eles ouvem um barulho vindo da mesa, mas Kuzi finge não notar. Logo depois, Alia se aproxima toda melosa e feliz pelas palavras que ele falou para ela, e como ele é um virjola, para quebrar o clima Kuzi pede que o presidente Sarashina saia de debaixo da mesa. Os dois estavam ouvindo tudo escondidos. Após o constrangimento inicial, Alia inventa uma desculpa e sai correndo do local. Kuzi retorna para a sala e nota um grupo de populares conversando sobre assuntos que não entende. Uma garota chama Nonoa para uma festa em sua casa. Inicialmente, Nonoa faz cara de desânimo, como se fosse recusar, mas logo depois diz que estava apenas brincando e que irá à festa com certeza. Enquanto conversam, Nonoa nota Kuzi parado perto delas, parecendo querer falar com ela, e pergunta se ele precisa de algo. Kuzi diz que prefere não discutir isso ali, então os dois vão para uma sala isolada. Antes de ele começar a falar, Nonoa sugere que ele poderia chamá-la para sair, mas pede que seja discreto. Ela diz que o acha interessante e até sairia com ele, mas Kuzi diz que ela deve sair apenas com quem realmente goste. Nonoa admite que nunca namorou alguém por quem realmente sentisse algo, pois não entende a dinâmica de um romance verdadeiro. Kuzi aconselha que ela não se subestime, e Nonoa lembra que Taniyama lhe deu um conselho similar, mas com um tapa de bônus. Kuzi então comenta sobre os comentários negativos sobre Taniyama e sugere que eles façam algo a respeito, pois, embora isso não o incomode diretamente, Alia está preocupada com a situação. Nonoa, intrigada com a sugestão, pergunta por que ele a procurou, considerando que ela ainda é sua inimiga. Após refletir sobre Taniyama, Kuzi sugere que talvez Taniyama desperte algo estranho em Nonoa e pergunta se ela já sentiu algo parecido por outra pessoa. Nonoa explica que Taniyama intriga justamente por ser uma pessoa misteriosa, assim como ela própria se sente atraída por pessoas com um brilho que não possui. Kuzi vai direto ao ponto e propõe espalhar um boato para justificar a fuga de Taniyama, para que pareça que ela não fugiu de uma briga, mas sim por outro motivo. Nonoa pondera que isso colocará a vitória de Kuzi em dúvida, mas ele diz estar ciente. Nonoa então nota que isso favoreceria Taniyama, que é sua parceira, e concorda em ajudar. Logo após, Ayano e Yuki aparecem de repente, assustando Kuzi, que pergunta o que estão fazendo ali. Yuki diz que notou a aproximação dele com a inimiga e, por isso, resolveram espiar. Alia chega e vê Kuzi conversando com as duas garotas sozinhos. Alia se afasta, e Yuki interpreta isso como atitude de uma garota decepcionada. Enquanto isso, Nonoa se lembra da época que namorava com um garoto. Taniyama encontrou os dois. Nonoa diz que estava namorando o garoto sem compromisso. Foi aí que Taniyama largou o tapa nela. Embora ache que a amiga estava certa, Nonoa sente que Taniyama ficou mais irritada do que o normal. Ela segue para a sala com suas amigas e começa a espalhar o boato combinado com Kuzi, dizendo que Taniyama saiu correndo do debate porque ficou irritada ao descobrir que Nonoa colocou o professor na plateia durante o congresso. Enquanto isso, Kuzi tenta explicar a Alia que encontrou Yuki e Ayano por acaso, mas Alia não acredita, dizendo estar feliz por eles três continuarem tão próximos. Kuzi percebe que não vai convencê-la, então a convida para estudar juntos depois da aula. Ao se sentarem, Kuzi nota que Alia está muito próxima, mas não se incomoda, desde que ninguém os veja assim. No entanto, logo são surpreendidos por Yuki e Ayano, que chegam para estudar com eles. Alia, contrariada, finge não se importar com a presença delas, mas desejava ficar a sós com Kuzi. Durante os estudos, Alia critica o método que Kuzi usa para estudar, mas ele pede que ela não se preocupe, pois sempre estudou daquela forma. Ele para o que está fazendo para ajudar Ayano com algo que ela tem dificuldade, mas ela recusa, dizendo que não quer incomodá-lo. Alia pergunta se os três são apenas amigos de infância, já que parecem mais próximos do que simples amigos. Antes que possam responder, Masha entra na sala para pegar um livro sobre hipnose e pede para Alia testar os métodos nela. Alia se recusa, então Masha pede para Kuzi fazer o teste. Ele pega o livro e segue as instruções, pedindo para Masha se concentrar na ponta dos dedos dele. Ao seguir o texto, ele afirma que ela deve estar ficando com sono,
e, ao bater palmas, Masha cai em sono profundo. Todos perguntam se Masha foi realmente hipnotizada, e Kuzi lê que basta tocar o ombro dela para despertá-la. Ao fazer isso, Masha acorda e pergunta por que ele parou a hipnose no meio. Alia, incrédula, diz que não há graça em mentir assim, então Yuki sugere que Alia também seja hipnotizada para tirar a dúvida. Alia aceita, e Kuzi repete os procedimentos, fazendo com que ela adormeça. Observando, Kuzi percebe que Masha também foi hipnotizada. Yuki, empolgada, sugere que façam as garotas perderem toda a vergonha e tirarem algumas peças de roupiais, enquanto Ayano pede que elas contêm algum segredo. Yuki insiste na ideia de deixá-las sem juízo, acreditando que nesse estado poderiam revelar algo comprometedor. Ela se aproxima das garotas e sugere que elas se tornem mais desinibidas. Masha começa a acariciar Kuzi e Alia, e logo as duas começam a sentir calor e a tirar algumas peças. O bagulho estava ficando realmente muito sério. Kuzi tenta interromper tocando os ombros delas, mas elas continuam naquele estado. No meio dessa confusão, Sarashina aparece, ao ver a cena, rapidamente traz Alia e Masha de volta ao estado normal, colocando-as no sofá. Quando acordam, elas se perguntam o que aconteceu e por que estão com tanto sono. Ao perceberem como estão, ficam envergonhadas. Mas a situação não termina aí. Sarashina se aproxima de Kuzi, perguntando se ele viu tudo e se também deseja ser reinicializado após o que fez com as garotas. Ao tentar voltar aos estudos, Kuzi perde o foco ou se lembra do episódio de anime que está perdendo, mas logo em seguida ele retoma sua atenção aos estudos, pois as provas começariam no dia seguinte. No entanto, Kuzi escreve brevemente no caderno e logo volta a se distrair. Ele se lembra que sua reputação também afetará Alia, então ele se esforça um pouco mais para garantir uma boa nota nas provas do dia seguinte. Ele pensa que um homem com motivação por causa de uma mulher faz qualquer coisa, né? No meio dos estudos, ele recebe uma ligação dela e pergunta o que ela quer. Alia diz que não tem um motivo específico para ligar, apenas queria saber como estavam os estudos dele. Kuzi revela que está com dificuldade para se manter motivado, diferente dela, que parece sempre disposta a fazer tudo o que precisa. Então, Alia explica que nunca perde a motivação e propõe uma aposta: se ele conseguir ficar entre os 30 melhores da turma, poderá pedir o que quiser. Ele pergunta o que acontece se ele não atingir a meta, e Alia responde que ele terá que fazer qualquer coisa que ela pedir. Diante da proposta, Kuzi aceita o desafio e deixa claro que ela se arrependerá de ter sugerido isso, pois ele vencerá de qualquer forma. Alia deseja boa sorte, e Kuzi brinca, se passando por irmão mais velho. Ela lembra que tem a mesma idade, mas ele diz que é mais velho porque ela nasceu em 7 de novembro e ele em 9 de abril. Com isso, desligam a ligação, e Alia comenta sozinha sobre o verdadeiro motivo de ter ligado. Ela ficou assustada com um programa de terror, mas resolveu omitir isso para não ser zoada. 5 dias depois, Kuzi se espreguiça, terminando todas as provas, e parabeniza Alia por ter dado seu melhor. Ele sugere voltar com ela para casa depois da aula, aproveitando o momento para conversar sobre a cerimônia de encerramento. No caminho, Kuzi percebe algo estranho em Alia, pois desde o dia da ligação, ela não flertou mais com ele como de costume. Ele puxa o assunto sobre a cerimônia, mas antes comenta sobre o comportamento estranho dela desde o começo do período de provas. Alia se surpreende ao perceber que ele notou seu desconforto, já que ela acreditava estar disfarçando bem seus sentimentos. Kuzi diz que, de fato, ela disfarçou, mas ele ainda conseguiu perceber. Ele revela que tem prestado atenção nela o tempo todo, deixando claro que é seu dever se preocupar com o bem-estar de sua parceira. Ao ouvir isso, Alia pergunta por que ele não a convidou para sua festa de aniversário, já que são amigos. Ele explica que não fez festa no dia do aniversário e pergunta se na Rússia costumam comemorar sempre. Ela confirma e pergunta sobre os japoneses. Kuzi responde que não celebra seu aniversário desde o ensino fundamental, e então ele provoca, perguntando se ela queria tanto vê-lo assim. Ali explica que, na Rússia, deixar alguém de fora de uma festa é como cortar relações com a pessoa. Ele continua zombando, mas propõe comemorar em seu aniversário mesmo com 3 meses de atraso. Ali aceita.
Em outro dia, eles se encontram para sair juntos, e no caminho Kuzi percebe que as pessoas estão olhando muito para eles, especialmente para Lia. Ela manda ele se acostumar, pois é o preço que paga por ser bonita. Kuzi nota que, sozinha, ela receberia várias cantadas e pergunta como lida com isso. A Lia responde que fala em russo até os caras desistirem. Kuzi se tranquiliza, achando que ela responderia com agressividade. Ao ver a expressão dele, a Lia percebe que ele pensava algo desagradável sobre ela, mas ele disfarça, dizendo que está feliz por ela não deixar ninguém conquistá-la. Ela nota uma certa possessividade nele, como se fossem namorados. Kuzi comenta que deve agir assim principalmente quando estão em um encontro. A Lia fica feliz, em russo, diz que é seu primeiro encontro. Kuzi se nega a acreditar, pois ela é muito bonita. Eles vão a um restaurante caro, e a Lia menciona já ter estado ali com a família e provado carne de virado. Enquanto esperam a comida, Kuzi dá um resumo sobre a cerimônia de encerramento. Os candidatos presidenciais apresentam suas propostas, seguidos pelos colegas de chapa que explicam por que apoiam o candidato. Não há votação formal, o público aplaude o candidato preferido. Kuzi diz que seu time provavelmente não terá tanta aprovação do público quanto o time da Yuki, pois não são tão populares. Ele acredita que o objetivo deve ser evitar uma grande diferença na reação do público, sem focar na vitória. A Lia acha a estratégia dele passiva, mas ele a corrige, dizendo que é uma avaliação realista da situação atual. Kuzi lembra que o primeiro par costuma receber menos aplausos, e eles podem usar isso como desculpa caso Yuki ganhe. A Lia desaprova essa postura, mas Kuzi menciona que ainda podem usar jogos mentais contra Yuki e Ayano. A conversa é interrompida pela chegada da comida, e eles brindam para comemorar o aniversário de Kuzi. No meio da refeição, a Lia pergunta se foi ele quem começou o boato sobre Miami. Kuzi diz que foi ela mesma quem criou e espalhou o boato para ajudar Taniyama, mas isso acabou colocando o congresso estudantil em risco. Kuzi sente que não há nada a fazer sobre isso, mas a Lia agradece pelo apoio. Ela elogia Kuzi, que fica envergonhado, e ela o provoca falando os elogios que falava em russo mas agora em japonês. Como forma de gratidão, a Lia oferece dar comida na boca dele, e depois dele comer, usa o mesmo garfo para comer, como se fosse um beijo indireto. Kuzi pensa que ela tem ele na mão durante todo o encontro. Depois de comer, a Lia entrega um presente, uma caneca, e ele percebe que é algo que casais usam. A Lia confirma e diz que tem uma igual em casa. Kuzi nota que ela está brincando muito com ele naquele dia. Após isso, eles vão à sala do conselho estudantil, onde o presidente discute a proposta do uniforme de verão, mencionando que podem implementá-lo após as férias de verão. Kuzi agradece, pois o uniforme atual é muito quente nessa época. Toi diz que Shizaki teve um papel importante na aprovação, mas Shizaki elogia Toi por suas habilidades de negociação. Mesh retorna com chá, e Kuzi nota que ela parece tensa, provavelmente devido à hipnose da última vez. Toi recebe uma ligação de seus pais e vai para uma reunião, e Masha se oferece para lavar as xícaras. Kuzi se oferece para ajudar e pede desculpas pela hipnose. Ela tenta disfarçar seu desconforto e pergunta o que fez enquanto estava hipnotizada. Kuzi explica que ela o puxou para um abraço com a Lia e acariciou suas cabeças. Masha se sente aliviada, mas ainda irritada pelo ocorrido. Kuzi acha sua reação fofa e conta isso a ela. Masha o belisca, dizendo que ele não deve envergonhar uma garota. Ela recebe uma mensagem de sua mãe, e Kuzi a manda se apressar para a reunião. Depois que Masha sai, Yuki aproveita para falar com Kuzi, mas ele a ignora, deixando-a zangada. Ela se joga na mesa pedindo para ser mimada, e Kuzi quase cede, mas quando ela começa a rir, ele se afasta, irritado. Kuzi se encontra com seu avô, que está usando um terno branco, parecendo um mafioso. Eles se sentam em um banco e conversam sobre a reunião quando a Lia passa e impressiona o avô de Kuzi com sua aparência. Kuzi pede desculpas e explica que o avô é obcecado pela Rússia. Em seguida, ele se apresenta para a mãe de Alia, que revela que a filha não para de falar dele. O avô convida Alia a se casar com Kuzi, e a mãe pergunta se ela realmente quer casar com ele, mas Alia pede à mãe que se cale. Kuzi e seu avô se afastam,
e eles acabam encontrando Yuki com sua mãe chamada Yumi, deixando o clima tenso. Ele se recorda do passado, quando tentou impressionar sua mãe com uma nota alta na escola. Kuzi é elogiado pelo excelente desempenho, e após isso, faz uma apresentação de piano. Kuzi conclui a música e olha para sua mãe, esperando vê-la satisfeita, mas percebe um olhar triste no rosto dela. Kuzi sente que precisa alcançar feitos ainda maiores, caso contrário, não conseguirá deixá-la feliz. Então, ele volta a treinar piano com ainda mais intensidade, porém, Yumi pede para ele parar com aquilo, gritando com o garoto. Kuzi acorda assustado e já sente um resfriado chegando. Momentos depois, Alisa, ao saber do resfriado dele por Yuki, vai até ele levar alguns remédios. Ela pede para ficar um pouco mais com ele, mas Kuzi pede para ela apenas deixar os remédios. Alisa diz que está ali porque Yuki a mandou cuidar dele. Ele decide não insistir, convida-a para entrar e fica xingando mentalmente sua irmã por ter enviado uma garota inocente. Porém, Alisa revela que mentiu sobre Yuki. Quando vão para o quarto de Kuzi, Alisa fica um pouco nervosa, mas tenta se acalmar. Ela observa o local e sussurra que o quarto tem cheiro de garoto. Para quebrar o gelo, ela decide fazer um borscht para ele, já que a receita usa legumes macios e de fácil ingestão, facilitando para que ele possa comê-los mesmo doente. Alisa pede 4 horas para fazer o prato, usando uma panela de pressão para acelerar o processo, pois para ela é uma blasfêmia não usar uma panela dessas ao cozinhar essa receita. No entanto, Kuzi pede que ela deixe a receita de lado e faça um mingau. Enquanto ela prepara a comida, Kuzi volta a se deitar e nota que além do resfriado, agora está com febre. Alguns minutos depois, Alisa retorna ao quarto com o mingau pronto e aproveita para perguntar sobre os pais dele. Kuzi diz que seu pai está no trabalho e revela que não tem mãe, deixando Alisa desconcertada. Ele comenta que vive com seu pai, que é solteiro. Depois de comer o mingau, Kuzi decide voltar a dormir e diz que Alisa pode ir embora quando quiser, mas ela afirma que continuará na sala estudando, pois quer cuidar dele. Mais tarde, à noite, Kuzi acorda e deduz que Alisa já foi embora devido ao horário, mas ao ir até a sala, encontra Alisa e a Ano se encarando. Assim que Kuzi aparece, a Ano o abraça, demonstrando apoio, e Alisa, levemente enciumada, manda a garota se afastar dele. A Ano recusa e diz que cuidar de Kuzi faz parte de suas obrigações como empregada, mas Alisa lembra que ela é empregada de Yuki, não de Kuzi. A Ano responde que Yuki a mandou cuidar de Kuzi, o que se enquadra nas suas obrigações. Além disso, ela sugere que Alisa volte para casa para se preparar para o dia seguinte. Kuzi pergunta o que acontecerá no dia seguinte, mas Alisa desconversa e decide ir embora. Depois que Alisa sai, a Ano entrega a Kuzi o mingau que Alisa fez. Após comer, a Ano dá a ele um copo de água com remédios. Kuzi decide dormir novamente, mas a Ano pergunta se ele não pretende tomar banho. Kuzi diz que vai pular o banho desta vez, e a Ano oferece dar um banho nele apenas com uma toalhinha, mas ele recusa de imediato. A garota promete que o banharia com uma venda nos olhos para não deixá-lo constrangido, mas Kuzi responde que ela não conseguiria limpá-lo nessas condições, então decide dormir do jeito que está. A Ano pede para dormir ao lado dele, mas Kuzi recusa e manda ela voltar para a casa de Yuki, como uma ordem. A Ano obedece e sai imediatamente, e Kuzi se lamenta por não ter dado essa ordem desde o começo, já que a Ano certamente teria obedecido. No dia seguinte, ao acordar, Kuzi encontra a Ano limpando sua casa e nota que ela faltou à escola para ajudá-lo. Ele também percebe que dormiu bastante e se atrasou. A Ano diz que a saúde dele é mais importante que qualquer boletim escolar e pergunta se ele já está melhor. Kuzi confirma, e ela prepara sua refeição, observando que o apetite dele voltou. Ela insiste que ele continue de repouso por precaução. Kuzi olha o relógio e vê que já perdeu a aula de qualquer maneira, então decide não se preocupar com nada naquele dia. A Ano entrega o remédio novamente, mas Kuzi desconfia e pede para ver a embalagem. Ele descobre que o remédio contém substâncias que causam sonolência e pergunta por que ela não o avisou antes. A Ano se desculpa dizendo que cometeu um erro grave. Kuzi começa a ligar os pontos e deduz que o remédio foi entregue por Yuki. Ele se apressa para ir à escola e,
Ao ouvir os alunos comentarem sobre a superioridade de Yuki em relação a Alisa, percebe que baixou a guarda, pensando que Yuki não jogaria sujo até a cerimônia de encerramento. Ele vai até a sala onde Alisa está e a encontra isolada, se desculpando por ter desperdiçado a ajuda dele. Ao se recompor, Alisa explica que tudo começou na manhã anterior, quando Yuki a chamou na sala do conselho estudantil e pediu que ela cuidasse de Kuzi em seu lugar, pois ela já precisava cuidar de outra pessoa. Yuki entrega um remédio e diz que é o que Kuzi sempre toma quando está resfriado. Alisa pega o endereço dele e se dispõe a entregar o remédio. Yuki também pede que Alisa participe da transmissão do almoço no dia seguinte, planejando cobrir o congresso estudantil e dando a chance de Alisa mostrar sua vitória no debate. Alisa recusa, sem intenção de reavivar o assunto, mas Yuki insiste, sugerindo que façam um relatório final de progresso para o primeiro período. Ao mudar de assunto, Yuki comenta sobre rumores de trapaça de Nonoa e sente que Alisa está relaxada em seu objetivo de derrotá-la, chegando ao ponto de entrar em território rival sem medo. Yuki aproveita o fato de Kuzi estar doente para prejudicá-lo o máximo possível. Alisa nota que Yuki não a vê como uma oponente digna, se sentindo mais confiante em desafiá-la sem Kuzi por perto. Yuki provoca, sugerindo que Alisa peça ajuda de Kuzi, mas ela recusa, dizendo que não vai envolvê-lo. Yuki admite que está ansiosa para ver o que Alisa fará no dia seguinte, sabendo que Kuzi não estará para apoiá-la. De volta ao presente, Alisa afirma que se preparou o melhor possível, mas lembra quando Yuki se desculpou após a aula. Yuki expressa arrependimento pelas suas ações contra Alisa no dia anterior, explicando que se sente mal por ter feito isso com uma amiga. A russa perdoa Yuki, pedindo para ela erguer a cabeça. Yuki revela que tudo começou na infância, quando seu irmão mais velho, que era muito talentoso, morreu antes de realizar algo significativo, deixando Yuki com a responsabilidade de corresponder às expectativas da família. Ela pergunta por que Alisa quer ser presidente do conselho estudantil, mas antes de responder, Yuki muda o assunto para o relatório de progresso. Yuki anuncia Alisa como convidado especial durante a transmissão, pegando-a de surpresa. Alisa, nervosa, começa a demonstrar sua insegurança. De volta ao presente, Kuzi percebe que Yuki arquitetou tudo como uma verdadeira vilã. Alisa diz que os objetivos da Yuki para alcançar a presidência são nobres, carregando as esperanças da família, ao contrário dela, que parece sem objetivo. Kuzi intervém, dizendo que Yuki só quer deixá-la deprimida para comprometer seu desempenho na cerimônia. Alisa concorda que Yuki está apenas preparando o terreno. Kuzi sorri maliciosamente, elogiando a jogada de Yuki. Alisa fica encantada com esse sorrisinho do prota. Porém, ao lembrar que ela não conseguiu responder à pergunta de Yuki sobre o motivo dela estar concorrendo, ela volta a ficar para baixo. Kuzi tenta animar ela novamente, explicando que não importa o motivo, o que importa é que ela é uma garota bondosa e esforçada. Ao ver ele ajoelhando, começa a provocar Kuzi, sugerindo que ele está se declarando para ela. Irritado, Kuzi promete nunca mais confortá-la. Agradecida, Alisa decide seguir em frente, mesmo sabendo que Yuki carrega o espírito de seu irmão falecido. Kuzi quase tem um colapso ao perceber que Yuki mentiu sobre o irmão ter morrido. A conversa é interrompida por Taniyama, que vai até eles para se desculpar por suas ações e comportamento reprovável. Nonoa também se desculpa, afirmando que poderia ter impedido Taniyama se quisesse. Kuzi deixa para Alisa a responsabilidade de perdoá-las. Taniyama comenta sobre a falta de menção ao Congresso na transmissão, deduzindo que Alisa fez isso para proteger sua reputação. Alisa diz que não pretendia declarar vitória sobre Taniyama, pois ela não venceu o debate. Taniyama, determinada, decide declarar sua derrota na cerimônia de encerramento. Kuzi adverte que não podem fazer o que quiserem na cerimônia e sugere que, se elas quiserem apoiar Alisa, que se juntem à sua campanha. Com mais pessoas, eles poderão enfrentar Yuki sem piedade. Chegamos a mais um final de vídeo. Cara, quem diria que a Yuki seria tão cobra assim? Ela jogou muito sujo. O bom é que o protagonista parece que vai descontar na mesma moeda. Só de ver aquele sorrisinho dele sombrio me faz pensar isso. Então bora aguardar o próximo episódio. Já se inscreva no canal, pois quando lançar eu trago um novo recap desse anime para vocês. Um abraço do seu amigo Yu e até a próxima.